unidade na igreja. Nós somos desafiados como igreja do Senhor a lutar, como eu disse, é difícil, lutar para manter a unidade, mesmo em meio a essa diversidade, muitas vezes encontrada em nossas doutrinas. Nós teremos aqui 3 oportunidades que nos foram dadas nesse final de semana para falar desse assunto. E eu quero começar essa noite com um texto que eu julgo ser o texto mais forte sobre o assunto. Eu separei 3 reflexões, 3 devocionais, e fiquei pensando em que momento colocar cada uma delas, e pensei em colocar essa para o domingo à noite, porque seria a última, né? E tratar de um texto mais forte. Mas eu quero trazer inicialmente esse texto para vocês. Eu quero começar fazendo um versículo que me faz imaginar que esse é o texto mais forte. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Eu tenho certeza que você também vai ter as mesmas conclusões que eu. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor. 2 pontos. E ele vai dizer em que conhecemos o amor. Em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Poxa vida. Isso é forte, não é? Vamos ver se a gente repete esse versículo, mas eu queria que você ficasse apenas com a última parte. E aí juntos a gente repete a última parte. Quando eu parar, você conclui o texto, tá bom? Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Poxa. Nós decoramos facilmente João 3,16, né? Mas era interessante que nós pudéssemos também decorar 1 João, capítulo 3, verso 16. Como eu disse, esse é um texto bastante intenso e bastante revelador ao mesmo tempo. Mas perceba, o caminho para chegar nesse versículo, o que eu quero dizer com isso? O contexto que leva até esse versículo é igualmente intenso. É igualmente intenso. E é exatamente aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês. Veja, falsos mestres, eles haviam se infiltrado na igreja desde lá do 1º século. E como você bem sabe, a doutrina errada leva o cristão a viver uma vida errada diante de Deus. Então, esses falsos mestres que se inseriram ali na igreja estavam ensinando a igreja determinadas posturas comportamentais que levavam eles a pecarem contra Deus. E entre esses comportamentos errados, herdados dessa falsa doutrina, dessas heresias disseminadas ali, estava a falha no relacionamento entre os irmãos. Ou seja, no meio daquele contexto, daqueles ensinos errados, muitos irmãos estavam deixando de ter apreço e estima uns pelos outros. A unidade da igreja estava sendo comprometida por causa desses falsos ensinos. E aí o apóstolo João passa a orientar a igreja, fazendo severas advertências a respeito da ausência de um sentimento, o amor fraternal. Ele começa então a orientar a igreja a respeito da ausência desse sentimento, que é exatamente por causa disso que a unidade da igreja estava sendo comprometida. Então veja, o verso 16 que nós começamos lendo é apenas o ápice dessa argumentação, o ápice. A ponta mais alta, vamos imaginar assim, aqui eu estou parafraseando Martyn Lloyd-Jones, imagine que você está subindo uma grande montanha, lá em cima está o versículo 16, e o nosso desafio é subir essa montanha com o apóstolo João, aprendendo de cada um dos versículos que ele vai nos preparando até chegar ao verso 16, que é o texto mais forte. Vamos em direção a esse verso, aprendendo com João a respeito do desafio de viver a unidade, o desafio de viver a unidade. Antes da gente ler o texto, eu quero só dizer por que eu disse que viver a unidade é uma luta constante que nós precisamos travar. Quando você lê a narrativa de Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, sobre a igreja primitiva, quando fala sobre a unidade da igreja, há uma palavra que muitas vezes passa despercebida por nós. Eles perseveravam. Percebe? Isso é algo difícil de ser feito. É por isso que Lucas acrescenta: perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão,
havia uma perseverança. A gente só persevera naquilo que é difícil de fazer. É um desafio à unidade. E é sobre isso que João vai ensinar nesse texto. Vamos fazer a leitura do texto? Eu quero ler com vocês o verso 7, que abre essa segunda perícope aí do capítulo 3, até o versículo 16, vendo o verso 16 como o ápice dessa reflexão, ou o fim dessa montanha, como diria o Mark Lloyd Jones. Diz assim, verso 7 em diante: filhinhos, não deixem se enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, aquele que vive uma vida justa, esse é justo. E ele é justo como Cristo, que também é justo. Por outro lado, verso 8: aquele que pratica o pecado, este procede de quem? Do diabo. Por quê, João? Porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. É comum para ele isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado, pois aquele que permanece, ou o que permanece nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque nasceu de novo, ou nasceu de Deus. E é exatamente aqui que se manifestam os filhos de Deus e, por outro lado, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, esse não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão, também não procede de Deus. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, tanto com Cristo como com seus apóstolos, é essa: que nos amemos uns aos outros. Agora veja, verso 12: não segundo Caim. Caim era do diabo, por isso assassinou o seu irmão. E por que ele fez isso? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram obras justas. Irmãos, não fique espantado se o mundo vos odeia como Caim. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, que Deus já nos ressuscitou espiritualmente, exatamente porque amamos os irmãos. Veja, aquele que não ama, esse ainda não nasceu de novo, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem muito bem que o assassino não pode herdar a vida eterna. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar também a nossa vida pelos nossos irmãos. Que texto bonito, não é? Vamos orar? Pedir a Deus que abra os nossos olhos e o nosso entendimento para compreender dessas profundas verdades ditas aqui. Senhor, não há prazer igual ao prazer de estar na Tua presença, e especialmente ao lado de outros amados irmãos, com quem nós nos identificamos pela cruz, com quem nós nos identificamos pela fé. O Senhor nos fez irmãos, e por isso nós Te louvamos. E nessa hora, ó Deus, que estamos diante da Tua palavra santa, já lida aqui, suplicamos a Ti, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para compreender essas verdades que são não só tão bonitas, como tão profundas para nós. Faz-nos sair daqui desafiados a viver esse amor que é o que mantém a nossa unidade. Em nome de Jesus. Ele começa com um desafio no versículo 7. Veja o verso 7. Aliás, com uma advertência, né? Ele diz: filhinhos, bonitinho, né? Ele tratar a gente desse jeito. É o apóstolo João. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. De quem ele está falando aqui? Eu disse a vocês na introdução, dos falsos mestres, que estavam disseminando ali as heresias, e essas heresias levavam o povo exatamente a não desfrutar da unidade. E ele diz: olha, não se deixe enganar por ninguém. Uma doutrina errada leva o povo a viver uma vida errada diante de Deus. E aí ele conclui, veja: aquele que pratica justiça, de quem ele está falando? Aquele que vive uma vida justa aos olhos de Deus. Como é que ele o qualifica aqui? Esse é justo.
Esse foi aquele a quem Deus justificou e que agora está lutando para viver uma vida reta, justa, aos olhos de Deus. E aí ele continua. Ele faz isso assim como Cristo, assim como ele está fazendo uma alusão a Cristo Jesus, o nosso grande exemplo. Aquele que pratica a justiça, em outras palavras, ele está seguindo a Cristo Jesus. Jesus não é justo? Então esse busca justo, ser justo igual a Cristo. E para que fique mais claro o que ele quer dizer, ou onde ele quer chegar com isso, ele faz um contraponto no versículo 8. Olha o contraste do verso 8. Aquele que pratica o pecado, percebe? Que ele está colocando um contraponto ao verso 7. Do verso 7 ele diz aquele que é justo, ou seja, aquele que pratica a justiça. Esse segue a Cristo, que também é justo. Aí no verso 8 ele diz, e aquele que pratica o pecado. Perceba, a prática do pecado aqui, não de uma maneira acidental, mas é aquele que vive a prática do pecado destemidamente, sem ver nisso nenhuma preocupação. Olha o que ele diz. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Gente, isso é tão forte. E eu sei que a gente não gosta de repetir determinadas coisas, especialmente quando são tão negativas, não é? Mas você percebeu que ele está fazendo uma separação que às vezes a gente não costuma fazer? De um lado você tem os filhos de Deus que seguem a Cristo no verso 7. Como é que a gente conhece essa turma? Quem são estes? Aqueles que praticam o quê? A justiça. Ou aqueles que lutam para viver uma vida justa diante de Deus. São estes mesmos que às vezes tropeçam em determinados pecados, porque a velha natureza ainda está presente em suas almas, mas que por isso, mesmo assim, ou diante disso, se arrependem dos seus pecados, sofrem por causa dos seus pecados, choram e lamentam os seus pecados aos pés do Senhor, suplicando o seu perdão. Você é assim? Eu espero que sim. Ele diz, esses são os filhos de Deus. Por outro lado, você tem o versículo 8, onde ele diz, aquele que pratica o pecado. Aquele que pratica o pecado aqui é exatamente aquele que não vê problema algum no pecado, aquele que não consegue enxergar o pecado como um grande mal para a sua própria vida. Esse procede de quem? Você percebeu que ele está fazendo uma separação? Como é que a gente sabe quem é quem? Exatamente pela maneira como eles vivem. E aí ele continua o verso. Porque o diabo vive pecando. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. O que é que ele está dizendo? Ele está explicando. Olha, esse procede do diabo, porque se no versículo 7 os que praticam a justiça estão imitando a Cristo, não foi isso que ele disse? No versículo 8, os que vivem pecando estão imitando quem? O diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Isso para ele é algo comum, pecado para ele é coisa corriqueira, é coisa comum, ele não vê nisso mal para si. Os que praticam o pecado, os que vivem no pecado, seguem imitando o diabo. E ele diz, no finalzinho, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, Cristo veio para colocar um fim exatamente nisso. E é por isso que você e eu, uma vez que nós somos regenerados por Deus, nós já não enxergamos mais o pecado como antigamente. Você já percebeu? Você já analisou a sua vida de outrora, antes da conversão, aqueles que tiveram essa experiência? Você já percebeu que os pecados que você praticava sem nenhum temor, sem nenhum freio, já não é mais assim com você? Ainda que você cometa pecados, como eu também faço, mas isso já não é mais prazeroso para nós. Isso já nos traz um peso. Não é algo que a gente gostaria de ter em nossas vidas mais. Ele diz no finalzinho, Cristo veio exatamente para destruir essas obras. Aquele que de fato foi regenerado por Deus, ainda que cometa o pecado, ele não vai viver constantemente ou destemidamente esse pecado. E é isso que ele diz no verso 9, acompanhe, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ou aquele que foi regenerado por Deus, perceba como fica claro para a gente o que ele quer dizer, não peca. Não vive na prática do pecado. E ele diz a razão, porque permanece nele, aquele que está nele é a divina semente. Deus está nele em Cristo Jesus, Deus está nele por meio do Espírito Santo. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus.
Ele não vive o pecado porque ele não consegue. Eu gosto do termo que João usa aqui, não pode viver. E no original a ideia é exatamente isso. Ele não consegue fazer isso com liberdade. Há um teólogo antigo que disse algumas bobagens, é verdade, mas que disse algumas coisas interessantes, chamado Calbart. E Calbart dizia que você não deixa de ser escravo do diabo para se tornar livre, totalmente livre. Isso não é verdade mesmo. Você deixa de ser escravo de um senhor para se sujeitar a um outro senhor. É por isso que ainda que você peque contra Deus, você não consegue mais se livrar do desejo, responsabilidade, necessidade de viver a santidade. Eu lembro quando era adolescente, e aqui eu vou brincar igual o pastor, faz pouco tempo isso, porque ainda sou muito jovem, mas eu era realmente, acho que pouco mais da metade da idade que tenho hoje. E estava muito triste em razão de um pecado cometido contra Deus. E aí eu me recordo muito bem de ter entrado no meu quarto, fechado a porta e chorado copiosamente, muito. Quando eu fecho os olhos, claramente a cena me vem à mente. E ter dito a Deus em oração, naquela que eu disse a Ele que seria a última das orações que eu faria. E eu disse: olha, Senhor, eu não quero mais tê-lo como Senhor da minha vida. Eu não te mereço. Isso é um fato, né? Nenhum de nós. Mas eu dizia a Deus: eu não te mereço, eu não sirvo para ti, e a partir de amanhã, o que eu quero dizer ao Senhor é que eu não vou mais à igreja, eu não quero mais falar contigo, não quero mais comunhão com o Senhor, e tudo acaba aqui, porque eu estava me sentindo um lixo por causa da minha vida de pecado, mesmo diante daquilo que Deus tinha feito por mim na cruz do Calvário. E aí eu fui dormir desse jeito. E pela manhã acordei como de costume, abri a janela do quarto, aí dobrei os joelhos na cama e comecei a orar agradecendo pela noite. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, esse dia. Aí me lembrei da promessa. Me lembrei do que eu tinha dito a ele na oração anterior. Aí caiu a ficha. Não depende de você. Você não é totalmente livre mais. Você não consegue mais se separar desse Deus. Que coisa, não é? E é isso que ele está dizendo no versículo 9, quando diz assim: ele não pode viver pecando, é porque ele não vai conseguir ter mais o prazer que tinha antes do pecado, ainda que ele o cometa. Lembra de Davi no Salmo? Enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é que Davi está dizendo? Eu fiquei mal-humorado por causa do pecado não confessado. Não há como se livrar disso, meus irmãos. E é assim que se identifica quem de fato nasceu de novo, pela maneira como vive. E a partir do verso 10, o apóstolo João vai colocar o amor ao próximo como uma espécie de critério para essa avaliação. Olha o verso 10, o que ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele está exatamente, lembra que ele vinha colocando a separação? No verso 8, verso 7, filhos de Deus, filho do diabo. Verso 7, aquele que imita Cristo. Verso 8, aquele que vem do diabo. Aí ele agora no verso 10 vai dizer assim: como identificá-los? Como eles se manifestam? Veja, irmão, o que é que ele diz? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de quem? O que é que ele está dizendo? Todo aquele que não vive ou não luta para praticar aquilo que sabe que é justo, certo aos olhos de Deus, não procede de Deus. Mas ele não encerra aí. Bastava ter dito isso, né? E a gente já entendeu que isso aqui abrange tudo. Mas ele conclui inserindo o amor ao próximo como um critério para essa avaliação. Olha o finalzinho do verso 10. Nem aquele que não ama o seu irmão. E é aqui que ele começa a falar sobre o assunto. Você conseguiu entender essa introdução? Num verso ele diz assim: aquele que pratica a justiça segue a Cristo, esse é o justo, ou seja, aquele que vive uma vida justa. No verso 8, mas aquele que não faz isso, vive no pecado, esse procede do diabo. Você precisa entender que existem exatamente esses dois lados. Aí no verso 9 diz assim: porque aquele que nasceu de novo não consegue viver na prática do pecado sem nenhum temor, de maneira destemida. Ele não consegue fazer isso.
Aí no verso 10 ele diz assim: eu vou dizer a você quem é quem nessa história. Aquele que não pratica a justiça, que não vive uma vida justa, que não vive uma vida em santidade, que não luta para viver a vontade de Deus, esse é do diabo. Aí ele termina dizendo assim: sim, tem mais uma coisa, ele também não ama o seu irmão. Ele inclui o amor ao próximo, aí no caso o amor fraternal, né? O amor ao irmão, como um critério para que você descubra quem é quem, para que você faça essa avaliação. Meus irmãos, como já dissemos aqui no início, o falso ensino dos falsos mestres estava minando a unidade da igreja. E por isso é que o apóstolo João aqui é muito direto no seu ensino, quando diz que aquele que não é filho de Deus é filho do diabo, porque não há aqui duas realidades ou dois senhores. E esse alguém não está preocupado em agradar a Deus com a sua vida. Por isso mesmo ele estando dentro da igreja, como era o caso dos falsos mestres, e muito possivelmente seguidores de suas heresias, eles não nutriam um amor pelos seus irmãos. A grande verdade é que essas pessoas, eles estavam se afastando daquilo que havia lhes ensinado o próprio Cristo e seus apóstolos. Olha só o que é que diz o verso 11: porque essa mensagem, a mensagem que ouvistes desde o princípio, aqui muito provavelmente o princípio da fé, desde o começo, vocês escutaram exatamente isso. É um princípio bíblico isso. Que princípio é esse? Que mensagem é essa? Que nos amemos uns aos outros. João está apontando para aquilo que para ele, e deve ser também para nós, é básico na vida cristã. É básico no ensino de Jesus Cristo, foi básico no ensino de Jesus, foi básico no ensino dos apóstolos. O amor fraternal. Meus irmãos, esse amor que mantém a unidade é o resultado da identificação que eu e você passamos a ter com Cristo e com os cristãos, e essa é uma evidência de uma genuína conversão. Todo aquele que de fato foi regenerado por Deus, escute, automaticamente passou a se identificar com Cristo, obviamente, mas automaticamente também passou a se identificar com os cristãos. Eu digo até logicamente, né? Isso é lógico, é o de se esperar de fato. O contrário disso é o ódio. O contrário desse amor, dessa identificação, é interessante porque nas Escrituras você não encontra um meio termo, literalmente. Você não encontra uma palavra formada para colocar entre amor e ódio. Ou você vive uma realidade de identificação com Cristo e com o povo de Deus, ou você não vive essa realidade, e João coloca dessa qualificação, como ódio. Como ódio. Ou você vive uma coisa ou você vive outra. E esse ódio é comum não aos filhos de Deus, mas é comum aos filhos do diabo. Lembra de Caim? Lembra do que ele fez com Abel? Lembra do que ele fez com seu irmão? Pois é, João dá esse exemplo. Olha o que é que ele diz aí no versículo 12. Não segundo Caim, ele está dando um exemplo, que era do maligno. Percebe que ele continua falando sobre aqueles que são de Deus e os que são do diabo. Ele já colocou Caim no lugar certo, não foi? Caim era de quem? Vocês estão me ouvindo, gente? Caim era do diabo. Ele diz assim, vocês precisam conviver e viver e amar, não segundo Caim. Caim era do maligno, ele diz aqui no verso 12. E por isso assassinou o seu irmão. Por que ele fez isso? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Ele continua fazendo uma separação e está dando aqui o exemplo de Caim. Perceba, o que ele fez ao seu irmão é a prova clara de que ele não pertencia a Deus, mas sim ao diabo, como ele colocou aqui, ao maligno. Como é que a gente sabe disso? Suas obras, não foi por causa do que ele fez apenas, mas aquilo que ele já vinha fazendo. Você entendeu? Aquilo não foi um deslize, um momento de raiva, um momento de loucura, a cabeça estava quente. Não, suas obras, ele diz, eram más. Percebe? É como se ele olhasse para trás e dissesse assim, a maneira como ele vivia exatamente como João colocou nos versos anteriores, como os filhos do diabo vivem, sem nenhum problema com o pecado.
pecavam contra esse Deus eterno destemidamente. E por isso ele matou o seu irmão. Por outro lado, já o seu irmão pertencia a Deus. E como é que a gente sabe disso? Da mesma forma, ele finaliza dizendo assim: suas obras eram o quê? Justas. Lembra como ele começou o versículo 7? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo, ou como Deus é justo. Então ele coloca Caim como um exemplo. Ele diz assim, Caim começou odiando o seu irmão. E como terminou essa história? Terminou matando o seu irmão. Quem era Caim dentro desse contexto? Caim era do diabo. E como é que você sabe, João, que Caim era do diabo? Suas obras eram más. Ele não vivia a justiça, ele vivia o pecado. Por outro lado, o seu irmão era divino, o seu irmão era de Deus nesse sentido. Falo divino nesse sentido. O seu irmão tinha sua vida justa aos olhos do Senhor. Então perceba, meus irmãos, é de se esperar que o mundo, assim como Caim, nos odeie. Isso é de se esperar. É por isso que João diz o que diz aí no próximo verso. Olha o verso 13. Parece assim que ele foge do assunto, mas não é verdade. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Você lembra que Cristo já disse isso também, né, quando esteve aqui. Quando ele diz maravilheis aí, ele está falando sobre surpresa. Não fique assim surpreso quando você descobrir que o mundo, e lembre-se que o mundo aqui ele está falando daqueles que são do diabo, né? Segundo o texto, esse é o contexto, a exegese é essa, ainda que pareça forte aos nossos ouvidos, essa é a exegese do texto. Ele está dizendo, os filhos do diabo nos odeiam. Aí ele diz assim, não vos maravilheis. Essa palavra maravilheis aí, não fique assustado, não se surpreenda com isso. Então com que eu tenho que me surpreender? Você deve se surpreender com aquele que disse que nasceu de novo, que foi regenerado por Deus, que agora está vivendo uma nova vida, foi tirado da morte para a vida, ou seja, Deus ressuscitou espiritualmente, e mesmo assim, ele disse que odeia o seu irmão. Mas isso é coisa normal do mundo a gente pode esperar isso. Daqueles que são filhos do diabo, nós podemos esperar isso. Por isso é que ele diz, não vos maravilheis, não fique assustado com isso. Mas daqueles que disseram que passaram da morte para a vida, daqueles que foram espiritualmente ressuscitados, olha o verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que a gente sabe disso? Vocês estão olhando para o texto? Olha para o texto. Toda vez que eu fizer a pergunta, eu estou seguindo o texto. Como é que a gente sabe que passou da morte para a vida? Como é que você sabe que foi espiritualmente ressuscitado? Que agora pertence a Deus e não ao diabo? Porque amamos os irmãos. Quer que fique mais claro? Aí ele encerra. Aquele que não ama, permanece. É forte isso, né? É forte isso. A ausência desse amor, dessa identificação, é exatamente uma evidência da não regeneração. É por isso que ele encerra dizendo, quem não ama permanece na morte. Ou em outras palavras, a morte aqui você entende a morte como a morte espiritual, né? Não foi regenerado. Não foi regenerado. Você entendeu até aqui? Você entendeu o que foi que ele fez quando deu o exemplo de Caim? Parece forte, né, o exemplo de Caim, parece um exagero de João, né? Você vai dizer assim, peraí, mas Caim foi ao extremo, né? Caim matou o irmão. Pois é, mas veja o que é que João quis dizer quando deu o exemplo de Caim, no verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? É assassino. João, foi por isso que tu desse o exemplo de Caim, não foi? Foi. Foi por isso que eu dei o exemplo, aqui eu estou personificando João, né? Encarnando João. Por isso que eu dei o exemplo de Caim. Porque não há uma grande diferença nisso. Veja o verso 15 completo, na íntegra, para a gente tratar. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Todo aquele que mata, que chega a esse ponto como Caim, despreza a vida do outro. Quando se chega a esse ponto, é porque a vida do outro não tem razão de existir para este. Há um desprezo da vida alheia. Mas perceba, todo aquele que odeia é tomado pelo mesmo desprezo
ele pode não chegar às vias de fato, mas ele é tomado pelo mesmo desprezo. O ódio, dizia John MacArthur, quem costuma dizer essa frase, alguns comentários seus, toda vez que ele fala do ódio, ele diz: o ódio é a semente do homicídio. É a semente do homicídio. Então perceba, você pode dizer assim, você pode não matar a pessoa, mas a vida da pessoa para você não tem mais, não faz diferença a sua vida, não tem mais razão, ou seja, não faz diferença para você. É a mesma coisa. E sabe qual é o problema com isso? É que Deus, Ele não vê só as nossas ações. Deus sonda o nosso coração. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Lembra do salmista no Salmo 139, verso 2? Não é? O que é que ele diz? Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. E de longe o Senhor penetra o quê? Os meus pensamentos. Eu não preciso agir para mostrar que eu desprezo o outro, porque isso está no coração em que Deus sonda, Ele sabe. Caim não precisava matar literalmente Abel para deixar claro para Deus que ele o odiava, porque Deus sabia. Você entendeu? Então perceba isso, o desprezo da vida do outro no ato de quem mata é o mesmo desprezo no momento que você odeia também. Você só não chega às vias de fato. Mas é a mesma coisa, e Deus sabe de tudo isso. Quem vive assim, como diz o verso 14 aí que a gente leu, mesmo se professando um cristão, quem vive nutrindo no seu coração sentimentos avessos ao amor em relação ao próximo, porque não nasceu de novo. Não é isso que ele disse no verso 14? Nunca foi regenerado e nem pode esperar a vida eterna. Aqui ele disse no final do verso 15, ó, não tem a vida eterna permanente em si. Lembra quando eu comecei o sermão? Eu comecei a devocional dizendo, olha, o verso 16 é forte, não é? É intenso, mas eu falei para você, olha, mas o contexto é igualmente intenso. Percebeu como é intenso? Como é forte? Você já tinha visto esse texto dessa maneira? O apóstolo João colocando de um lado da fileira, filhos do diabo, e desse lado, filhos de Deus. Aí você sobe e olha assim, para um lado e para o outro. Eu estou dando só um exemplo, viu, gente? A turma desse lado aqui não se preocupe, não. Aí você sobe na plataforma, olha para João, olha para um lado e diz assim, mas João, por que a turma é filha do diabo aqui? João, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, olha, eles não praticam a justiça, ou seja, eles não lutam para viver uma vida justa aos olhos de Deus. E essa turma aqui luta para fazer isso. Eles podem até pecar contra Deus, mas eles não conseguem viver no pecado prazerosamente. Eles não conseguem mais pecar contra Deus sem que isso lhe faça mal. Agora aqui, não, aí... E por que filho do diabo, João? Porque o diabo é que é assim desde o princípio. O diabo é assim desde o princípio. Então, se de um lado está vivendo a justiça, é porque está tentando imitar a Cristo, que é justo. Ele disse no verso 7. Já o outro lado não. O outro lado tem o diabo como um pai, ou seja, o diabo como um exemplo. Mas isso é muito forte, João. Forte. Você lembra de Caim? Aí ele começa a dar o exemplo de Caim. Você lembra que Caim matou Abel? Você sabe por que Caim matou Abel? Aí você responde, não, João, não sei. Me diz aí por quê. Porque Caim era do diabo. Mas como assim, João? Ele não matou o seu irmão? Ele só fez isso porque as suas obras já eram más. Aquilo foi o ápice do seu pecado. Mas ele já odiava Abel. E ele odiava Abel exatamente porque Abel era diferente dele. Abel vivia uma vida buscando agradar a Deus em todas as coisas. Por isso Caim odiou Abel e o matou. Aí vem o próximo verso quando diz assim, e não se espante com isso não. O mundo odeia você mesmo, e não ache isso extravagante não. Não acha isso uma grande surpresa. Surpresa. E aqui ele entra na questão da unidade. Surpresa, triste surpresa. É você descobrir que tem irmãos odiando irmãos. Que o mundo vai fazer isso. Mas irmãos odiando irmãos. Aí João olha e diz assim, agora eu tenho uma coisa para falar. Se isso permanece assim, é porque tal pessoa ainda não passou da morte para a vida. Permanece na morte. Permanece na morte. Aí vem o verso 16.
E aqui a gente chega ao nosso verso principal. Depois de falar da necessidade de amarmos uns aos outros, depois de dizer que se eu não amo, eu não pertenço a Deus, eu não fui regenerado, depois de mencionar o exemplo, claro que o exemplo negativo, né, de Caim, ele então vai explicar qual deve ser para os filhos de Deus o verdadeiro exemplo. Quem deve dar o exemplo a essas pessoas? A quem eles devem seguir como exemplo de amor? Verso 16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por quem? Pelos nossos irmãos. Cristo é o nosso exemplo no que tange o amor, no que se refere ao amor. Ele é o nosso exemplo. O amor com que Cristo nos amou é o padrão para o amor que precisamos exercer uns pelos outros. E que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Todas as vezes em que o termo amor ele é colocado na mesma frase, no mesmo contexto do apreço do Senhor pela sua igreja, o amor é sempre o mesmo na tradução, que é o amor ágape, que se refere ao amor do sacrifício. É um amor que se sacrifica, é um amor que age em direção, é um amor que é capaz de negar a si mesmo para ver o bem-estar do outro. Esse foi o amor com que Cristo nos amou. Aí ele está dizendo, olha, João está dizendo, olha, esse é o padrão do amor que os filhos de Deus precisam produzir uns pelos outros. Lembre-se, Jesus não foi forçado a morrer por nós, foi? Não. Ele morreu porque quis fazer. Você lembra do que ele disse lá, ficou registrado no Evangelho de João 10, 18? Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Percebe o que é um amor sacrificial? Um amor que é capaz de negar a si mesmo. Eu gosto quando Paulo, lá em Filipenses, vai falar sobre a morte de Cristo, no capítulo 2, diz assim, ninguém esvaziou Jesus, ele se esvaziou. Não se engane não, ninguém o humilhou, ele se humilhou. Ele é quem assumiu essa postura. Dá para imaginar, e eu fico imaginando, por que Pedro seguiu Jesus naquela caminhada, triste caminhada de Pedro, onde ele nega Cristo 3 vezes? Por que aquele homem não foi para casa? Eu digo a você o que é que eu imagino daquilo? Eu penso que Pedro estava esperando que alguma coisa pudesse acontecer, porque aquele Jesus, ele parou o mar Tiberíades, lá o mar da Galileia, ele ressuscitou Lázaro, ele expulsava demônios apenas com uma ordem, as coisas eram movidas por ele de maneira sobrenatural. Não é possível que esse homem morra agora. Se ele disser assim, o tempo vai parar, e o tempo vai parar, porque Pedro viu ele fazendo isso dentro de um barco, quando ele parou o vento e o mar, só com a sua ordem. Então por isso eu imagino, aqui especulação minha, Pedro caminhava esperando, não é possível, não, em algum momento ele vai fazer alguma coisa. Ele não fez. Por que ele não fez? Por que aquele que ressuscitou Lázaro depois de 5 dias, por que ele mesmo ali não deu um jeito de escapar da morte na hora do castigo? Pedro conhecia o poder de Jesus. Pedro, olha só, o apóstolo Pedro esteve no Monte da Transfiguração, quando ali ele ouviu Deus, a voz dos céus dizendo, esse é o meu filho amado, escutem ele. Eu acho que se eu estivesse lá, eu estava com Pedro também, caminhando junto com ele, e comungando com ele dessas mesmas ideias, se estas de fato foram as ideias que levaram ele a fazer isso. E Pedro, é agora, não é possível, é agora. Depois de uma chicotada desse, ele vai soltar dessa pedra, ele vai arrebentar tudo. E ele foi cedendo, esbofetearam o Senhor, cuspiram nele, empurraram ele caiu com a cruz no meio do caminho. Talvez naquela hora Pedro disse, não, agora é demais. E aí com a ajuda de um outro ele levanta e continua a sua caminhada até o monte. Sabe como foi que Isaías falou na sua profecia? Ele foi como se fosse uma ovelha muda para o matadouro. Ele se deu, irmãos. Ele se entregou. Eu gosto quando Pilatos diz assim,
olha, tu não vai dizer nada no interrogatório que ele fez com Jesus, né? Aí Pilatos diz assim, tu não vai falar nada, tu esqueceu que eu tenho poder tanto para te livrar como para te condenar? Aí Jesus olha para ele e diz assim, tu só tem essa autoridade porque Deus te deu, Pilatos. Poxa, percebe como ele se entregou? Ele foi se entregando. É esse o amor. Que João diz assim, olha, nisto conhecemos esse amor. É nisto que nós conhecemos, quando ele diz aqui no verso 16, né? É nisto que nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, ele se calou, ele foi, ele aguentou a humilhação, ele aguentou essa só por amor. Aí ele encerra dizendo assim, e é assim que a gente precisa amar os nossos irmãos. Ele está colocando um padrão. É esse o amor que acompanha a vida daqueles que foram de verdade regenerados por Deus. Regenerados por Deus. E não esqueça que ele não fez isso por amigos, viu? Ele não fez isso por pessoas que amavam a ele. Lembra do que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 8? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Aí quando chega no verso 5, ele diz, nós éramos inimigos. Ele se deu pelos inimigos. Foi isso que ele fez. Queridos, esse amor que se espera de nós, esse amor ágape, deve ser o que me faz pensar no bem do outro, quando eu falo alguma coisa ou deixo de falar. É esse amor ágape que coloca freios nas coisas que eu vou falar. É esse amor ágape que faz eu olhar para o meu próximo ou para o meu irmão, no momento em que eu vou falar e que meu coração está me levando a dizer alguma coisa, e me faz pensar melhor, não vou dizer isso, isso vai feri-lo. É também esse amor ágape que me faz escrever ou deixar de escrever determinadas coisas, pensando no bem do outro. É esse amor ágape que me faz comentar ou não comentar o que eu estou vendo ali dentro dos meus olhos, por causa do bem do outro. É esse amor ágape que me faz postar ou deixar de postar, pensando na reação e no bem do próximo. Você está entendendo o que é o amor ágape? Ah, mas isso é bobagem, vai fazer. Ainda bem que Jesus não pensou assim. Ainda bem que ele se deu, ainda bem que ele negou assim. Que bom que foi assim. Aí ele diz assim, você precisa amar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Negar a si mesmo. Na hora que você sabe que aquilo que você vai fazer pode ferir. Ah, mas ele merece ser ferido. Percebe? É aqui que mora o amor ágape. O que estava faltando na igreja e que João começa a combater aqui era exatamente esse amor que havia sido minado pelos falsos mestres e que estava levando a unidade da igreja a se comprometer, a ficar comprometida, aliás. Era exatamente a ausência desse amor que me faz negar a mim mesmo para pensar no outro, que me faz pensar no outro quando eu o repreendo, buscando as melhores palavras e movido pelos melhores sentimentos. Se eu não tenho as melhores palavras e não estou movido pelos melhores sentimentos, o amor ágape me faz calar. Não é hora de falar. Isso é o que estava faltando na igreja. E é por isso que o discurso de João é tão duro, irmãos. Esse amor ágape deve ser aquilo que me faz pensar no bem do outro, quando eu perdoo o outro por ele ter me ofendido. E é a mesma coisa quando eu busco o seu perdão por ter ofendido a ele. É esse amor ágape que faz fazer isso. Se ele não é capaz de matar o meu orgulho, eu preciso repensar sobre a minha genuína conversão. Olha, pastor, o senhor está sendo muito duro. Eu não, João. Eu não. João disse isso aqui. Esse amor é que me faz ter interesse em conhecer as necessidades do outro, sejam elas necessidades emocionais, sejam elas necessidades espirituais, sejam elas necessidades materiais. Esse amor ágape é o que me faz ter preocupação pelo outro. É o que me faz pensar nele dessa forma. Cristo provou o seu amor por nós, dando a sua vida, irmãos. E nós, como temos provado o nosso amor
pelos nossos irmãos. A falta desse amor na igreja estava comprometendo a unidade. E se hoje a igreja sofre em manter a unidade, adivinha qual é a razão? A mesma. Nada mudou. A ausência desse amor. A ausência desse amor. Temos as nossas diferenças, e aqui eu estou encerrando. Temos as nossas diferenças em alguns aspectos. Diferenças que não são primárias e sim secundárias. Mas nós, de uma maneira geral, nos identificamos uns com os outros pelas mesmas razões. Quer ver? Cristo é o único Salvador das nossas almas. Amém? Cristo é o único Senhor das nossas vidas. Amém? É isso que nos identifica. É isso que nos une. Manter então essa unidade em meio às aparentes diferenças é o nosso grande desafio. Mas o amor de Cristo que o levou a se sacrificar por nós, é o nosso grande exemplo. Portanto, roguemos a Deus que nos ajude a viver como seus filhos, amando uns aos outros e mantendo assim a nossa unidade. Eu quero encerrar de maneira ainda mais prática, dizendo o seguinte, preste bem atenção. Quando a gente escuta reflexões como essas, devocionais como essa, a gente fica pensando, mas pastor, isso é quase utopia, né? Viver o amor de Cristo, e nos dias de hoje, os dias que são tão difíceis de manter a unidade e a comunhão, então viver esse amor é algo muito complicado. Mas deixe-me explicar de que maneira ele se torna natural. E talvez seja aqui que a gente esteja falhando. Nós somos bons imitadores, de verdade, bons imitadores. Se eu converso muito com alguém, isso acontece muito com os casais, não é? A proximidade, a comunhão e o relacionamento termina fazendo com que você pegue conceitos, ideias e até mesmo jeitos do outro, manias, costumes e outras coisas mais. A mesma coisa acontece com o Senhor, irmãos. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos reapresentados a Deus, religados a Deus. Você já viu quando você chega num ambiente de trabalho novo, os jovens aqui, quando chega na faculdade, chega na escola, quando troca de escola, você lembra quando você trocava de escola? Chegava num novo ambiente, numa nova sala, e você sentava ali, todo mundo estranho para você? É esquisito, né? Oh, coisa chata. Eu te dou principalmente os jovens, 2 semanas. 2 semanas só para você voltar na sala e ver a algazarra, e os grupinhos, e as identificações. Depois de anos, eles fazem festas com os amigos da escola do ano tal, que passou assim, mas tudo começou tão estranho, não é? Mas perceba, o relacionamento foi criando laços, vínculos, e isso vai fazendo com que você passe a imitar as pessoas com quem você convive. Não é diferente com o Senhor, não é diferente. Como é que Deus fala conosco? Por meio de sua palavra. Como é que nós falamos com Deus? Por meio da oração. Como é que a gente chama esse momento que a gente para ler a palavra e fazer as nossas orações? Devocionais. A devocional é o momento em que eu me sento para conversar com o Senhor, onde Ele me orienta e eu falo para Ele aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que me perturba, as coisas que, enfim. Com o tempo, esse relacionamento vai criando laços tão fortes que você começa a parecer com Ele sem perceber. Mas essa não é a razão de ser do cristão, né? A palavra do Senhor diz que o propósito dele, ele vai dizer lá isso em Romanos 8, verso 30, se eu não estou enganado, verso 28, verso alguma coisa. Ele vai dizer assim que aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e o propósito dele é nos tornar parecidos com o seu Filho.
Nós nos parecemos com Cristo à medida em que a nossa devocional vai ficando cada vez mais constante, mais intensa. No início é muito difícil manter o horário, conseguir separar o momento, porque a gente muitas vezes não prioriza essas coisas espirituais. Com o tempo, com a disciplina, isso vai ficando não só constante, mas vai ficando prazeroso, ao ponto de você não se sentir bem porque não fez. De passar o dia, eu tenho que fazer minha devocional, eu quero saber o que Deus vai falar hoje sobre aquele texto que eu estou separando para ler. E é essa comunhão com Cristo que vai fazer você aprender o amor de Cristo. Enquanto isso não for real, preste bem atenção para ser bem simples e a gente encerrar. Enquanto a sua e a minha vida devocional não for o grande objetivo de conserto da nossa vida hoje, esqueça a mensagem de hoje, de amanhã de manhã e de amanhã à noite. Faz sentido algum. Você nunca, e eu também, nunca vamos conseguir amar desse jeito aqui. Agora, se eu e você começarmos então a termos mais compromisso com a nossa vida devocional, deixa eu contar para você um segredo. Não é você que vai perceber a mudança, não. São as pessoas à sua volta. Seus familiares, seus colegas de trabalho, vão olhar para dizer assim, você está estranho, está andando com alguém aí esquisito que está... Precisamos andar mais com o Senhor, irmãos. Se tivermos uma vida devocional mais ativa, tudo isso que João está dizendo aqui sobre esse amor vai ser real em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pense em como tem sido difícil amar o próximo, amar especialmente o irmão, que é o que o texto traz aqui. Pense como é difícil muitas vezes manter a unidade. E agora a gente entende por que é tão difícil. Porque falta esse amor de Cristo. Esse amor com que Cristo nos amou e foi capaz de morrer por mim. E eu não sou capaz de não digitar o que eu vou digitar, mesmo sabendo que vou ofender. Meu Deus. Eu não sou capaz de deixar de postar o que eu quero postar só porque o meu coração é orgulhoso. Eu não sou capaz de me calar na hora da ofensa. Eu não sou capaz de perdoar, nem de suplicar perdão a quem eu ofendi. Mas Cristo foi capaz de morrer por mim. Eu preciso aprender desse amor. Santo Deus, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Como é bom poder meditar nela e aprender essas verdades que são tão caras para nós, tão preciosas. Mas nós que estamos aqui precisamos dizer algo ao Senhor que o Senhor já sabe, mas que certamente quer ouvir de nós. Nós somos fracos, Senhor, e vivemos num mundo cada vez mais difícil, o Senhor sabe muito bem. Tu sabes das nossas fraquezas nessa questão da nossa comunhão com os nossos irmãos, do apreço que precisamos ter uns pelos outros. E Tu sabe quanto isso está ficando cada vez mais difícil, por razão de muitas questões que poderiam ser citadas aqui. O Senhor sabe que nós somos fracos nesse amor que precisávamos ter pelos nossos queridos. E nós sabemos nessa noite que isso se dá porque talvez o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo não é como deveria ser, não é tão constante como deveria ser. Nós pedimos perdão, Senhor, perdão. O tempo está passando para todos nós. O céu está vindo aí para muitos de nós, ou para a maioria de nós. Mas nós queríamos viver aqui, ó Deus, de uma maneira que Te agradasse mais. Nós sabemos que o céu já não será mais impedido de nós, ó Deus, porque não há mais condenação para quem está em Cristo, e nós estamos em Cristo. Mas queríamos viver aqui de uma maneira que o Senhor pudesse sorrir mais com a nossa própria vida. Queríamos viver de uma maneira que entristecêssemos menos o Espírito Santo com os nossos pecados. Nós sabemos que, olhando para o texto do Teu servo João, ó Deus, Tua palavra inspirada, nós somos os filhos de Deus e não os filhos do diabo. Nós sabemos disso lá no fundo do nosso coração. Ninguém tira isso da nossa alma. Mas nós aprendemos nessa noite que precisamos viver de uma maneira diferente em relação aos nossos relacionamentos. E isso não vai acontecer de uma maneira mágica, como um estalo, da noite para o dia.
Isso só é possível por meio do relacionamento com o Senhor, porque é com o Senhor que nós aprendemos a amar assim. Portanto, se há um pedido que precisamos fazer ao Senhor aqui, não é nem que o Senhor nos ajude a nos amar, mas é que o Senhor nos ajude a amar a Tua palavra e a vida de oração. Nos ajude a amar mais a vida devocional, porque se isso acontecer, o amor de Cristo será também o nosso amor pelos nossos irmãos. Faz com que isso seja possível, ó Deus. Nos ajuda a ter uma vida devocional, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa mensagem maravilhosa, que Deus continue abençoando a vida do pastor Darquinho, que ele continue sendo esse instrumento na mão de Deus para trazer a sua palavra. Irmãos, nós vamos continuar, estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Nesse momento nós vamos cantar mais um dos nossos hinos, o hino 442 dos Salmos e Hinos, Amor Fraternal. Mais uma vez o pastor Roberto irá nos auxiliar na regência do hino 432. Irmãos, vamos ficar de pé para os irmãos descansarem um pouquinho. Se o pastor que estava em pé até agora quiser ficar sentado, fica à vontade, mas todos que estavam assentados, vamos ficar de pé para a gente cantar com mais força, Amor Fraternal.